Obrigado por você estar mais uma vez aqui assistindo de novo o nosso programa Cápsula do Som, dando super apoio aqui para mim, para o Giba, para todo mundo que está aqui participando com a gente. Carlos Alberto de Oliveira. Você sabe quem é Carlos Alberto de Oliveira? Eu acho que você, se pesquisar no Google, você vai saber. Agora, e se eu te falar espirro? Aí você sabe quem é. Agora pode chamar de palhaço, porque pejorativo que não é, né? Porque a gente com o maior orgulho. Obrigada. Palhaço Espirro, Dotinho Espirro, essa dupla daí. Estamos comemorando 40 anos de carreira. Eu vou passar esse programa agora, que a gente está fazendo hoje, direto para as crianças, porque Dia das Crianças, hoje, dia 12 de outubro. Oh, que beleza. Um beijão para vocês, criançada. Papai do céu, que abençoe todas as crianças de 0 a 150 anos, né? E vamos contar um pouquinho aqui pra mim, que tenho mais de 40, né? Que tô só pra emocionada. Você, não vou contar pra mais ninguém. Conta tá sendo jura que também. Você não vai contar pra ninguém, não vai falar nada? Conta pra mim, que depois não, eu conto porque aquele tal eles. de Giba, o Giba Gouveia lá, que é o nosso produtor, que faz os nossos discos, da Espirro, do Espirro, lá, tal, ele é meio, sabe, ele fica fofocando, falando mal da gente por aí, tá? Eu não gosto muito. Ele falou mal de mim pra você? Hã? Ele falou mal de mim pra você? Não vou te contar, né? Eu sou suspeita a falar. Se eu te contar, você não vai mais na casa dele, né? Você não inventa de trazer pizza, essas coisas pro estúdio dele. Que Isso, eu já falei. Nossa, você tá louco. Eu já falei que agora os próximos agora vai ter pizza aqui em cima. Ficou bravo. É? Não gostou, não. Vamos ao programa, por favor. Vamos. Oi? Vamos concentrar no programa, por favor. Então tá, Ih, olha lá, tô falando pra você, pronto, mexeu, pisou no calo, pronto. Você falou o nome Giba? Não era pra ter falado. Eu falei Giba Gouveia. Então você falou o nome inteiro aí. Não fica dando ponto, né? Também não, porque para começar é produtor só e tal, né? Produtorzinho, não entende nada nem de gravação. Essas músicas todas que nós gravamos todos esses anos atrás aí, né? Tem tudo o dedinho desse Giba aí, ó. Esses 40 anos tem o dedo do Giba nisso aí? Tem. Muitos anos. Desde o tempo da RGE, né? Que era a nossa gravadora, que era uma afiliada da Som Livre, né? E aí depois disso também já fizemos muitos outros discos aí. Nossa, a gente tem um repertório imenso aí com o Giba aí. Tira uma dúvida minha e de quem lá são as crianças lá do começo, que hoje você tem criança o tempo todo. Os 40 anos você teve crianças, cuidando de crianças aí nesses shows que você faz, que eu sei disso. Mas vamos lá naqueles lá da minha idade, vai tirar umas dúvidas minhas. Na sua idade? Da minha Eu não idade. vou saber responder essas perguntas. Vai sim. Eu não vou, não. Não, eu primeiro preciso ter experiência, né? Alcançar essa idade aí para depois eu poder responder à altura. Senão Ai, eu vou meu fazer. Deus, e olha que nem Botox eu ando aplicando. Não, né? Me fala uma coisa, como começou essa história do Atim e Espirro? Do Atim e Espirro? Como você conheceu o Atim? Pode desligar o telefone? Pode. Deixa ele aqui desligadinho aqui, porque Pode deixar. Mundo quer falar com a gente, né? Pode deixar. Deixa eu te falar. Atim e Espirro, eu fazia um palhaço com meu filho. Meu filho chamava na época, né, Janelinha, né, palhaço Janelinha, e eu era Janela, então era uma dupla, Janela e Janelinha. Janela e Janelinha. E a gente fazia muito a festa de aniversário, festinhas e tal. E aí apareceu um programa na TV Gazeta, na época, que era do Vandeco Pipoca. Esse Vandeco Pipoca era o apelido dele, que ele foi o Bozo, o primeiro Bozo que teve no Brasil, foi escolhido, né, dentre várias pessoas, para ser o Bozo, quando ele estreou o Bozo, né, no SBT. Aí o Vandeco Pipoca saiu do Bozo, né, e montou um programa na Gazeta, que era a Turma da Pipoca. E tinham vários palhaços lá, dentre eles o Atim, que o nome dele de palhaço era Atim já, porque ele era amigo desse Vandeco Pipoca e tal, de lá do SBT. Ele fazia alguns programas lá também, algumas coisas juntos. Também participou lá do Bozo e tal, então o Atim tinha amizade com ele, e o Atim fazia parte do elenco já desse programa da televisão. Então, quando eu vi aquele programa na televisão, eu falei, olha, nossa, tem uns 20 palhaços aí, né? E eu tô aqui com meu filho, né? Janela e Janelinha, puxa, assim, esperando uma oportunidade para fazer um programa de televisão, uma coisa e tal. Quem será que está produzindo isso daí, né? E como, modéstia à parte, era bonitinho, né? A gente se pintava igual, não como era antes, como é agora, né? Porque era diferente. Sim. A pintura e tal. Mas era igualzinho, né? A cópia e a fotocópia. Então, ele pegou, nós pegamos e fomos lá na Gazeta conhecer o pessoal lá do programa, tudo, e fomos ver que o programa em si, quem fazia era o Vandeco Pipoca, mas por trás das câmeras tinha um pessoal que era de lá do SBT,
Carlinhos Bugalu, por exemplo, que trabalhou com o Silvio Santos, trabalhou com o Gugu, e ele trabalhava com o Valentino Guzzo, que é tudo da mesma turma lá do SBT, onde a gente participava de muitas coisas. Então, eu fui lá, conversamos lá com ele, mostrei as fotos, falei, estou fazendo palhaço com meu filho, ele disse assim, mas que bonitinho e tal, vem fazer aqui com a gente também. Falei, puxa, tem um monte de palhaço, mais 2 aqui, vai, né, porque meu filho era pequenininho, e ele tinha uma coisinha que a gente pegou, uma gagzinha, né, que a gente brincava, né, falei, quem é você? Ele falou, eu sou Janelinha, comigo é na Reboladinha. Ele era pequenininho, tinha 4, 5 aninhos, então ele era uma graça, porque toda vez que todo mundo encontrava ele, falava, quem é você? Ele falou, sou Janelinha, comigo é na Reboladinha. Nossa, aí fomos fazer o programa desse Vandeco, começamos a gravar o programa, né, a Turma da Pipoca. O menino pegou uma fama de o Pipoquinha, né, que não era o Pipoquinha, o Janelinha, né, no caso. Aí conheci o Atim lá, né, e a gente fazia muitos shows de aniversário, eu, o Janela e o Janelinha. Aí chamei o Atim para fazer show com a gente também, vamos fazer os aniversários, tudo que ele não fazia, né, quase festas, shows, né. Aí ele começou a fazer show comigo tudo, só que o meu filho era assim, como a gente estava na televisão, fazia muita festa de aniversário. Toda semana tinha assim, no sábado, 3, 4 aniversários, domingo. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 4 para 5 aninhos. Muito era pequenininho, era novinho. Mal sabia falar direito, né? Aí eu falei, bom, então eu fazia muito aniversário. E aí eu chamei o Atim para vir comigo fazer. Então era Janela, Janelinha e o Atim, do programa Turma da Pipoca da Gazeta. Então eu fazia um monte de programa, até que um dia a gente começou a fazer tantos shows assim, e ele era pequenininho, ele dormia na hora do show. Então a gente ia fazer o show, chegava numa casa, descia ele do carro, já deixei meio que no colo, botava ele num cantinho lá, falava, Janelinha, vai lá, estou perguntando quem é você. Aí ele já estava tão bitolado com aquilo, falava, meu nome é Janelinha, eu sou na Reboladinha, aquele coitadinho, era uma coisinha. Então a gente achou que a gente está se aproveitando, né, do abuso da criança, né. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer assim, vou deixar ele só na televisão, não vou mais fazer show. E vou fazer, então, Atim e Janela, não dava certo, né? Sim. Que era uma dupla. Aí pensamos num nome para casar com Atim Espirro, com o Atim, né? Então, Atim Espirro e tal, e deu certo. Então o Atim já era Atim. O Atim já era Então Atim. a renite é ele que tem. É. Ah, entendi. E o resfriado sou eu. O resfriado. É. Agora tudo junto deu uma gripe Tudo que acabou dando certo. que Pegou, acabou dando certo. Pegou. Contagiou. Esse vírus aí pegou. Por 40 anos e vai ficar por mais tempo, se Deus quiser, né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai... Então, moral da história, a gente montou a dupla Atim Espirro nessa época aí, e aí começamos a fazer shows, isso aqui, logo a Gazeta também parou o programa Turma da Pipoca e chamou o Atim Espirro, porque a gente recebia muita carta, na época era carta, né? Não tinha internet, recebia muita carta de elogios. Vocês já tinham essa caracterização nessa época? Ele tinha a mesma, que é até hoje, e eu, no caso que eu estava com meu filho, eu mudei completamente, deixei o Janelinha do jeitinho que ele era e mudei, e na época nunca teve um palhaço azul. Né? Nossa, até as pessoas admiravam, nossa, um palhaço azul. Nossa, né? É verdade, poxa, né? isso é na faixa de 83, 84, naquelas épocas, né? 40 anos atrás, então as pessoas, nossa, né, parece palhaço americano, sei lá, uma cor assim, né, diferente. Então eu causei com essa imagem que eu estou até hoje. Aí deu certo e montamos uma dupla e ganhamos o programa e tocamos o programa na Gazeta. Você ganhou o programa lá na Gazeta mesmo? Na Gazeta, ficamos com o programa até... Pensamos um nome para botar no programa, né? Atim Espirro e Companhia, Circo do Atim do Espirro, Brincando na Paulista. Por quê? Porque era na Avenida Paulista, a Gazeta. Né? No 900 da Paulista. Então, quer dizer, vamos trazer as crianças para brincar aqui na Avenida Paulista e tal. E era o que a gente fazia, porque era ao vivo todo dia, 5 da tarde, das 5 às 6. E repetia de manhã, das 11 ao meio-dia. Então, o programa pegou um embalo, assim, tremendo. E a gente acabou depois indo para a Band, né? Tivemos a oportunidade de fazer o Circo da Alegria na Band. E junto com tudo isso a gente acabou fazendo parte do elenco, fomos convidados pela Marlene Matos, pela Xuxa, para fazer parte do elenco da Xuxa. Então a gente viajava o Brasil inteiro com a Xuxa, né? Nessa época da Xuxa você não estava mais na Band? Ou o programa... Não, pelo contrário, eu estava na Gazeta e a gente já foi convidado para participar. Eu já participava do elenco da Xuxa. Em 85, o auge da Xuxa foi de 85 então peraí, a 80... então me conta isso aí que eu perdi. Você estava na Gazeta... Isso. Já estava participando do programa da Xuxa. Deixa eu te explicar. A Xuxa... E essa migração para Bandeirantes? Não, para Band...
Deixa eu começar pela Xuxa aqui, só para ficar mais fácil. A Xuxa, ela estava expandindo também o sucesso, né? E ela é carioca, né? O programa dela era a Globo do Rio de Janeiro, então passava no Brasil todo, só que ela não atingia São Paulo com a linguagem do paulista, do paulistano. Era diferente, então ela tinha aquele carioca, aquela coisa, o jeito dela levar o programa era uma coisa bem carioca. Então, a Marlene Matos, no caso, chamou a gente e disse assim, olha, é o seguinte, vocês estão com o programinha de vocês aí na TV Gazeta e tal, todo dia, e a Xuxa, toda vez que ela vem para São Paulo, ela assiste o programa de vocês, ela gosta de ver o programa de vocês, e o estilo que vocês levam o programa, o jeito que vocês levam para os paulistas, né, para os paulistanos. Então, ela quer que vocês participem do programa dela, quer que vocês se interajam mais, porque ela precisava ocupar esse público, né? Ela precisava atingir esse público também de São Paulo, né? Que era o filé, né? Era São Paulo, né? E ela já no auge da carreira, né? 85, né? E aí a gente tinha acabado de gravar o primeiro disco, que é A Dança do Elefantinho, né? Que era, põe a tromba pra lá, põe a tromba pra cá, um passinho pra lá, um passinho pra cá. E no final a gente dá uma trombada. Essa é A Dança do Elefantinho, foi o nosso primeiro sucesso. Nesse mesmo disco, nós gravamos também uma música que foi a tema do programa, que era o Brincando na Paulista. Então brincar, 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 brincando o novo mundo se conquista, é hora da criança ser feliz, brincando na Paulista. Aí fala, eu sou o palhaço Atim, toda criançada ri de mim, eu fico feliz porque foi Deus quem me fez assim. E eu sou o Espirro, seu irmão, da criançada alegra o coração. Somos os palhaços amigos da televisão. Brincar, brincar, brincar. Então, nossa, isso pegou. E essa música do Cláudio Fontana, ele que fez pra gente, as duas. A Dança do Elefantinho e essa daí. Gravamos um primeiro disco, que foi o nosso CDzinho, né? Aquele não era CD, era compacto. Vinil, compacto simples, né? Que nós gravamos na época. Ali nós fomos fazer essa música no programa da Xuxa, né? Uma vez, como convidado. Quando nós chegamos lá, que cantamos, quando a Marlene chamou a gente para cantar, ela falou, não, vocês vão cantar Brincando na Paulista, porque assim vocês brincam com as crianças paulistas e vão aparecer na Globo mostrando o trabalho para o Brasil inteiro. Eu falei, puxa vida, mas a música de trabalho que a gente fazia, tudo que era programa, a gente ia em todos os programas, né? Silvio Santos, Raul Gil, tudo que é programa de auditório, o Gugu. Então a gente falou, poxa, não vamos cantar o Elefantinho, porque a gente levava com a gente, sempre a gente usou bonecos, né? Então tinha o elefante que botava tudo para lá, para cá. Para nós era interessante divulgar aquela música. Levamos até a roupa do boneco para fazer lá a apresentação, mas a Marlene cismou que tinha que ser aquela música. Ele falou, não, na outra ocasião vocês vêm para cantar a do Elefantinho, a de trabalho, mas essa aqui hoje vocês vão cantar essa. Tá bom, cantamos. Nossa, foi um sucesso, deu foi bacana. super A Xuxa brincou, dançou, tal, falou, a música, olha, as crianças de São Paulo, que bacana, tá vendo a música deles? Ó, Marlene, vamos tocar direto a música aí, fazer fundo aí, tal, com a música deles e tal. Eu falei assim, Xuxa, e qualquer dia desse a gente vem para cantar a nossa música de trabalho, né? Aproveitamos o gancho, né? Vamos vir para cantar a música de trabalho, né? Ela falou, qual? Aquela do Elefantinho? Quer dizer, ela assistia ela já mesmo. sabia, porque ela assistia. Ela falou, aquela do Elefantinho, que tem o Elefantinho? Eu falei, tem, inclusive, ele tá aí, ele veio no avião com a gente, tal. Tá, o elefante tá aqui, tá? Então faz o seguinte, amanhã vocês vão voltar no programa aqui, vão cantar. Pô, aquilo foi inédito. Porque naquela época, nenhum artista, assim, que não tivesse um nome nacionalmente conhecido, não fazia uma Globo pelo menos 2 vezes na semana. Fazia uma vez por mês. E nós fizemos 2 dias seguidos. Por quê? Porque acabou aquela gravação, logo em seguida ela trocou de roupa, nós trocamos de roupa, botou uma pessoa dentro da roupa do boneco e fizemos a Dança do Elefantinho. Gravamos o programa seguinte, no mesmo dia ali. Então, quer dizer, aí ela adorou, né, a Dança do Elefantinho. Foi aí já de cara que a Marlene já contratou a gente para viajar o Brasil todo, fazer parte do elenco da Xuxa, né? E então, ali você ficou quanto tempo? Nós ficamos desde 85 até 90, até 89, né? Que foi quando, em 89, que a Xuxa, que nós ficamos na Band, aliás, que nós ficamos até 89 na Band, né? Final de 89 para 90. Então foi 5 anos do sucesso da Xuxa, a gente estava junto, viajando o Brasil inteiro e tal, e aí montamos um circo na Radial Leste. E tem um monte de histórias aí. Esse começo, então, você pode dizer que a Xuxa te deu uma ajuda? Não, assim. Claro, isso sem dúvida nenhuma. A Xuxa o fato dela ser uma fã,
Ela era sua fã, caramba. Ela, ela gostava dos palhaços, entendeu? E ela tinha os personagens ali do programa dela. Só que como a gente cantava, era diferente, palhaço cantor, tudo, né? E nas outras gerações, na minha geração, no caso de infância e tal, era o palhaço Arrelia e Pimentinha, né? Que tinha música também, e lá no Rio de Janeiro era o Carequinha. Então ela teve contato com o Carequinha, porque ela trabalhou também em outra emissora que tinha o Carequinha na Manchete. Então ela gostava já de palhaço. Então, quer dizer, quando veio a Tim Spio com música de sucesso e tudo, fez o programa dela e deu certo, então a gente começou a fazer trabalhos com ela, que viajamos o Brasil todo com a Xuxa. Essa amizade perdurou ou não? Tá até hoje, sabe? Não aquele contato que a gente tinha direto, né? Porque muitos anos já, que depois em negócio de pandemia, essas coisas todas, então a gente desligou. A vida vai trazendo muito. outros caminhos. Mas onde a gente se encontra, onde a gente estiver, em qualquer lugar, a gente se encontra, ela, nossa, oi, Xu, e só o pessoal da equipe dela mesmo, o pessoal da turma, que tem muita amizade e intimidade, chama ela de Xu, né? Então, ô Xu, quando fala Xu, ela já sabe que é amigo, tá ali. Então ela sempre foi muito bacana. Então na época até falava, será que a Xuxa é aquilo mesmo? Que a Xuxa anda beliscando criança, que a Xuxa dá croque em criança, histórias, né? não sei o quê. Eu falei, mas você tá louco. E a primeira coisa que perguntava, escuta, tinha espirro, né? O espirro, é verdade que a Xuxa belisca as crianças, que ela não gosta de criança, que ela dá croque? Eu falei, você tá louco. Eu falei assim, quisera eu ter 10% da paciência que a Xuxa tem. Eu falei, nossa, mas vocês são tão dados a Tim Spio, são tão carinhosos com as crianças. Foi, pois a Xuxa é 10 vezes pior do que a gente, melhor do que a gente, né? Por quê? Um exemplo, né? A gente chegava lá para gravar, a gente tinha o nosso programa que a gente gravava na Band, toda sexta-feira gravava para a semana toda, porque o nosso programa era de segunda a sexta, já na Band, de segunda a sexta, a tarde toda, né? Das 3 horas de programa. Então a gente gravava o dia inteirinho na sexta-feira, sábado, domingo, segunda, até a gente viajava, tanto para fazer os nossos shows pelo Brasil, como os shows da Xuxa junto. Então, às vezes estava no Mato Grosso, a Xuxa falava, vou mandar o avião pegar vocês aí, vocês têm que ir para Minas agora, porque amanhã tem o show em Minas e tal. Então, aquela correria, a gente não parava, a família, que é bom, a gente nem via quase ninguém. E aí o que acontecia? Virava a semana, quando chegava na quinta-feira seguinte, a gente tinha que estar aqui em São Paulo, porque na sexta cedinho tinha que estar gravando e tal, e já na sexta-noite, às vezes já embarcava também já para fazer outros shows com a Xuxa. Não foi assim, uma coisa violenta, né? E aí eu falava para as pessoas, imagina, a Xuxa, questão de paciência, sim, né? Um exemplo, quando a gente gravava 6 programas, né? Então tem o intervalo do programa, né? Tem intervalo, que cada programa, você faz um programa, dá um intervalo, você vai para o camarim, troca de também, roupa. Né? Não, você tem que trocar de roupa, né? Dar um retoque na maquiagem, aquela coisa, comer alguma coisa ali e volta para enquanto troca o auditório, né? Troca as crianças, aquela coisa toda, tem aquele intervalo. Já na Xuxa era diferente, quer dizer, a gente já corria para o camarim, suado, né? Aquela coisa, e, né? Porque era muita adrenalina a mil, né? A Tim Spio cantando, dançando, fazendo brincadeira com crianças, né? Se juntava a média de 400 crianças no auditório, tanto tinha no palco como tinha na arquibancada, tudo sentado esperando a sua vez. Mas a Xuxa era a mesma coisa, só que a Xuxa fazia o seguinte, em vez dela ir para o camarim, ela acabava, Marlene, tá bom, deu intervalo. Ela falou, gente, então a gente volta amanhã, tchau. Ela entrava na nave, aquele negócio de despedir e tal, fechava a nave, quando soltava a fumaça, acabou o programa, ela saía da nave, descia a escada, ia lá e deitava no chão, com 200, 300 crianças, tudo em cima dela, o cabelo dela ia, bagunçava tudo, ela rolava, brincava, isso e aquilo, quer dizer, ela era um ser humano, né? Um ser humano assim, fora do comum. Estou para conhecer uma pessoa carinhosa, bondosa, sabe, ela foi muito bacana com a gente, sabe, gostou muito do nosso trabalho, e era uma família, né? Sim. Tanto que hoje em dia eu vejo a história que estão mostrando muita coisa do passado da Xuxa, das Paquitas, essas coisas todas. Nós tivemos o prazer de estar ali naquele meio e tal. Quer dizer, não tivemos aquele acesso diretamente com os Paquitas, com a Xuxa e tal, na intimidade, mas a gente sabia que profissionalmente era assim, uma turma que era uma família. Por exemplo, me lembro em Aracaju, por exemplo, tinha um hotel Parque dos Coqueiros, né? Que ficava assim na beira da praia. Tinha o hotel, tinha a piscina gigantesca, inclusive com
quiosque dentro da piscina e tal, e logo depois da piscina já vinha areia e já estava o mar assim. Então a gente, por exemplo, quando ia fazer um show numa cidade dessa, a gente ia um dia antes, chegava um dia antes, dormia no hotel, café da manhã e tal, a hora do almoço, almoçava, todo mundo ia para a piscina, aquela brincadeira toda e tal, e quando dava umas 2 horas da tarde, a Marlene dava apertava o botão, né? Vamos embora, gente, vamos começar. Então todo mundo começava a se pintar, se maquiar e fazer, se preparar, porque aí o ônibus esperava, tipo assim, 5 horas, não, 5 horas não, tipo assim, 4 horas da tarde o ônibus estava na porta, já um ônibus com os artistas, porque tinha o elenco da Xuxa, que era as Paquitas, o Dengue, o Praga, aqueles artistas, e eu, a Tim, né, e mais, Luiz Caldas, porque ela pegava, por exemplo, de cada cidade que a gente ia, cada estado, ela pegava os artistas principais que estavam fazendo o maior sucesso regional e punha para fazer show junto lá. Então, Mato Grosso é isso, tá, Aracaju está lá. Então, nesse dia, por exemplo, que eu estava falando, então, todo mundo na piscina, aquela farra, todo mundo brincando, né? Tudo coisa saudável, né? Pura, sem malícia, sem nada. Então, isso que era legal. Então, era uma irmandade mesmo, uma família. E aí, o que aconteceu? Estava fazendo aquelas brigas de galo, botando um nas costas do outro, as meninas, Paquita brigando com os meninos, com os homens, com os artistas que estavam lá, nós estávamos brincando. Fomos lá, nadamos, né, no mar ali do lado e tal, passamos a tarde inteira lá. Quando foi na hora de ir para o hotel, de ir para o show, que geralmente é quase 4 horas da tarde, ia todo mundo para o ônibus, já tudo pronto, né? A Xuxa ia na frente, sentada na frente do vidro da frente, numa cadeira, sempre tinha o ônibus dela, tinha que ter uma cadeira, o motorista aqui, ela sentada do lado, já no vidro, fazendo tchau para o pessoal, porque ela tinha que aparecer, porque se ela não aparecer, viravam até o ônibus de ponta cabeça. Nossa. O público, que era muito público, muito. Então, nesse show tinha 88 mil pessoas, para você ter uma ideia. O estádio estava assim, transbordando, parecia uma panela de pressão, de tanta gente, tanta coisa. E aí, quando fizemos o show, tudo porque ela começava o show, a Marlene tinha isso, ela era profissional pra caramba. Começava o show 5 horas, público 6 horas estava escurecendo e tal, 6h30 mais ou menos começava o show pirotécnico, ela cantando Estrela Guia, que era a despedida da última música dela, aquela coisa, naquela época não tinha show pirotécnico em show nenhum. Artistas, os únicos que tinha era Fábio Júnior e Xuxa, porque eles eram da Sunshine, que era a empresa que era a única empresa que tinha toda a estrutura para fazer um show desse tipo, entendeu? Então, então eles faziam esse show pirotécnico, essa coisa, era a coisa mais maravilhosa. Você está naquele palco, você tremia, chegava a chorar até. Ela chorava sempre, as Paquitas, a gente, sabe, sentia aquela emoção. O som era extraordinário, né? Hoje em dia tem muita coisa boa, muita coisa, mas naquela época não tinha nada quase. Então, a Xuxa, onde ela chegava era isso. Aí acabou o show, né? Despedimos e tal, a última música era essa, desceu todo mundo, quando desce todo mundo já vai direto pro ônibus. Porque daí entra no ônibus, o ônibus sai, a Xuxa na frente, todos os artistas com uma tonelada assim de fotografia da Xuxa já autografada, dando foto pela janela, os artistas, todos os artistas estavam, as Paquitas, jogando foto para o público para distrair, para poder o ônibus não passar por cima de uma criança ou qualquer coisa, e segurança de tudo quanto é jeito, fazendo sempre aquela corrente humana, para poder o ônibus passar, para poder ir embora. E o hotel que nós ficamos, ele ficava assim, 3 quadras. Então você viu o hotel aqui, você viu o estádio ali, né? Você estava vendo o estádio ali. Pois nós não levamos assim umas 3 horas... Só para fazer aquele percurso pequenininho. Aquele percurso, e o ônibus não foi ligado, porque a Marlene mandou desligar o ônibus e o público foi levando o ônibus. Foi balançando. O ônibus... olha, não tinha um copo d'água, não tinha nada dentro do ônibus, porque a gente não estava preparado. Nunca aconteceu isso. Então, conforme o ônibus estava dentro do estádio, no camarim, conforme a gente saiu do camarim, estava lá o portãozão gigante lá do estádio fechado, o público saindo por lá, não sei por onde o público estava saindo, nós estamos tudo entrando no ônibus, o ônibus entrou e estava dando ré para sair, para poder ir embora.
Conforme o ônibus começou a dar ré, que abriu o portão, aquele público invadiu e começou a balançar o ônibus, começou e foi ficando. Levou umas 3 horas, mais ou menos, dentro daquele ônibus, morrendo de calor, aquela coisa, sem água, sem nada. E a Xuxa lá, com a maior paciência, mandando beijo. Tudo isso para contar essa história. Tudo isso para dizer, a paciência que ela tem. É impressionante, ela Vocês era não impressionante. Tinham. Ela ela faz isso. Porque tem muita gente que fala, não, poxa, a Xuxa foi estúpida, não sei com Não, quem. a gente escutou muitas vezes isso. Então. Que ela eu não gostava de criança. O pessoal chegou a falar isso. A Xuxa não gosta de criança. Ela belisca a criança, aquela da cabeça de criança. Tudo mentira. Isso, tudo mentira. Deixa eu te falar uma coisa. Naquela época, se usava isso aí, né? Mentira na própria mídia. Sim. Hoje se usa a internet para fazer muito essas coisas. Fake news. Tanto naquela Hoje época, em dia tem até a nome, fake né? news, tem até nome, né? Nome bonito, nome americanizado. Hoje, você já passou por isso? O Atim Espirro já passou por isso naquela época em alguma coisa? Ou hoje mesmo, que vocês continuam trabalhando ainda? Sim. Atim Espirro ainda continuam fazendo shows? Tanto que hoje em dia a gente tem, porque uma época a gente separou a dupla, né? Ficamos assim uns 8 anos separados, né? E voltamos em 2012, né? Fizemos um comercial, inclusive da Vicky, gravamos umas músicas e tal. A Tim Espirro na internet. O comercial da Vicky. Aquele que que fala a volta, né? Tim Espirro a volta, que é justamente o comercial do Vicky Vaporub e tal. Mas era mais para falar da volta. Cuidado que eles estão de volta, a gripe está de volta, a Tim Espirro e tal. Juntamente na época com os caras do rap, né? Que tem o Fernandinho Beatbox e um monte de gente das danças e tal. Fizemos um clipe maravilhoso e em uma semana deu não sei quantos milhões de acessos. Foi um sucesso isso daí. Então, nessa volta nossa, tudo nós fizemos assim, muitas coisas o Atim faz, ele com a esposa, que trabalham com decoração e festas infantis e tal, que é muito conhecida, a Renata Reis, a esposa dele. E eu também fazendo o meu clubinho do Espirro, também em shopping, que eu me especializei em ter um espaço no shopping onde as mães deixam as crianças e vai fazer compras. O clubinho do Espirro. É o clubinho do Espirro. Isso existe ainda? Acho que até na pandemia estava existindo. Shopping de São Paulo 3 shoppings nós tivemos. Eu fiquei 11 anos fazendo isso aí. Começamos com o Santana Park Shopping, ali em Santana. Eu estava tentando lembrar o shopping e não conseguia lembrar. Você conheceu, E tem no West Plaza também, né? Que é ali perto do Palmeiras. E também no Continental de Osasco. São 3 shoppings que nós tivemos o Clubinho do Espirro. E minha esposa que me ajudava, tomava conta disso. E eu fazendo shows. A sua esposa é a Espirrolina? Lilian. Não, Lilian. Ah, eu pensei que era Espirrolina. Lilian Gonda. A Lilian não vai gostar de ouvir isso. Lilian, desculpa. Não, desculpa do que... Você falou que era o que? Chamei a Lilian de Espirrolina. Espirulina, tá ótimo. Mulher de palhaço é uma coisa... Então, a mulher do Espirro, né? Então ele faz os trabalhos dele, né? Ele tem os trabalhos paralelos, tem shows paralelos. E eu também. Nós temos a nossa carreira, tanto carreira solo quanto a carreira com a dupla, que quando precisam, pedem, a gente vai junto ou então vai separado. Não tem problema nenhum. Isso aí a gente chegou nessa conclusão. Não é 10, 15 anos de carreira, são 40 anos. São 40 anos. Então a gente tem essa liberdade hoje em dia, porque na época que a gente tinha esse pensamento, né, que não, a gente tem que estar sempre junto, vamos fazer e tal, é tipo um casamento, né, então, tanto que a gente acabou separando 8 anos por causa disso, que o desgaste, né. Esses 8 anos vocês ficaram separados totalmente mesmo, fazendo trabalho solo. Quase que perdemos a amizade definitivamente, foi uma coisa assim bem coisa, mas não foi bom, porque foi um aprendizado para a gente, entendeu? Porque a gente amadureceu muito mais profissionalmente, tudo, ele, tudo. Então cada um seguiu um campo, né? Eu com esse trabalho nos shoppings, ele com os trabalhos de decoração, isso e aquilo. E estamos aí fazendo show, ele faz show lá, faz aqui, que nem hoje mesmo nós tivemos um show maravilhoso, né? Tivemos 2 shows no Colégio Mackenzie, aqui em São Paulo. O Mackenzie você fez com o Atim? Com o Atim, nós dois. Atim Espirro, um cenário maravilhoso, um personagem. E fizemos essa temporada de 10 anos. Toda Semana da Criança, nos últimos 10 anos, nós fizemos lá. Entendeu? No Mackenzie. Então, hoje nós encerramos essa temporada de 10 anos no Mackenzie. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Então, voltando à minha pergunta, você nunca passou por isso, então? Fake news em Atim Espirro, você não sofreu isso? Ou você sofreu alguma coisa? Falou, não, aquilo que falaram era mentira?
Não, imagina, isso aí acontece direto. Aconteceu? Nossa, aconteceu muitas vezes. Você já beliscou alguém? Mas não agora, particularmente, porque agora você põe uma coisinha na internet e aquilo vira Então, Não, sabe por que agora eu resolvi não. te No perguntar momento isso não. também? Justamente pela gente não estar trabalhando diretão Sim. junto, aquela coisa e tal. Mas sempre tem fofoca, tem uma coisa. Então, mas assim, você tem 40 anos de profissão e você já viu muito essas coisas. Então, eu acredito que você também já está vacinado, né? Ah, já. A gente já não se incomoda, não. A gente Não é? pode Aquela coisa falar. fala, mas... Fala em mal, mas fala de mim. Não sei quem é que inventou essa palavra, mas é pura verdade. Né? É isso mesmo. Tem até político fazendo isso, quer dizer, Tem. quanto mais fala do político, mais ele fica Tem. famoso, mais ele ganha dinheiro, isso e aquilo, mas a gente quer. não explora isso. Graças a Deus não precisamos explorar. A gente tem o nosso trabalho. Nosso trabalho o que é? Fazer show, cantar para a criançada, alegrar as famílias, levar, sabe, uma mensagem de amor, de carinho, a tradição do palhaço, da minha infância, da infância dele. Então a gente tem isso dentro da gente. A gente não precisa passar por cima de ninguém, sabe? Não precisa fazer alguma coisa no sentido de que, opa, vamos ganhar dinheiro com isso daqui, no mole. Não, a gente vai lá e trabalha. Que nem hoje fizemos 2 shows assim, sabe, de suar mesmo, de se arrebentar. Saímos de lá quebrado, ele também estava que não se aguentava de tanto, porque ele também, além de tudo, esse show do Marquês, ele também fez a produção, ele com a esposa dele, com a Renata. Fizeram a produção, ficaram 4 dias um pouquinho mais montando pesado cenário, pra ele. montando isso, montando aquilo. Então, ele estava hoje, quando chegou na hora do show, ele estava que não se aguentava, mas ele foi lá e fez, quer dizer, então a gente é profissional, graças a Deus. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma? Mais uma. Eu não faço pergunta quase diretor, nenhuma. senhor Giba, Não é? o senhor não A falou gente que fica aqui o senhor não falou que era, conversando. o senhor não falou que era 4 ou 5 perguntas? Mas é que o entrevistado é Não, uma mas eu não- pessoa não, mas super não- interessante. Ah, então ele- a gente, né, Gibá. tem que... Eu vou falar uma coisa de puxa-saco. Giba. Ele tá querendo ganhar mais. Não ganha mais não, depois que ela mandou a Jiquitico, vai lançar até Olha aí, Um vai lançar perfume. até o perfume do Espírito aqui. Onde o pessoal te encontra hoje? YouTube, Instagram, você tá em toda essa coisa de internet hoje. Estamos lá, Tim Espirro, estamos lá direto, só você procurar que você vai achar, né? Internet tem todos os nossos Você contatos. faz qualquer tipo de evento ou só para quem tá gripado? Olha, para começar, eu não estudei o suficiente para tirar um diploma para ser médico a respeito a respeito desse sentido, é pneumologista. Mas não eu faço show para qualquer pessoa, para qualquer tipo de evento. É lógico que a gente tem algumas coisas que a gente não faz mesmo, não tem condições, né, de fazer. Mas isso é muito difícil a gente dizer um não. Só questão de agenda, né? Consertar a agenda ali, ajeitar a agenda para a gente poder fazer, né? Legal. O Giba acho que tem uma pergunta. Agora, essa semana agora, Semana da Criança, a gente também está ajeitando a agenda também para encaixar alguns shows aí. Legal. Né? Você viu, né? O Giba tem uma pergunta. Ele falou não. Não tem, Giba? Não. Também já sabe da nossa vida inteira, né, Giba? Responder o papai e a mamãe, que não deve responder, tem que obedecer, fazer tudo que o papai e a mamãe... Porque não existe no mundo uma pessoa que ame mais você do que seu papai e sua mamãe, a sua família. Isso aí. Seus irmãos, sua vovó, seu vovô, eles querem ver o teu bem, querem ver o teu futuro, porque amanhã você nunca sabe. Se amanhã seu papai e a mamãe podem ir embora, o papai do céu pode chamar alguém para levar embora, e você não vai, puxa, minha mãe falava tanto disso e tanto. Obedece a mamãe hoje, o papai, porque você não vai se arrepender mais tarde, viu, filhinho? Aproveitar, Isso né? mesmo. Aproveitar todos os momentos. Isso mesmo. Vamos naquela ali agora dar um Feliz Dia das Crianças? Que bom. Feliz Dia das Crianças, Feliz Dia Papai das do Céu, que Crianças. abençoe a todas as crianças de 0 a 150 anos. Obrigado pelo carinho, obrigado ao tio Giba aí. Você tem mais um ano só, Giba, para ser criança ainda. Depois acabou, tá? 149. Oxe, já? Obrigada, gente. Obrigada, viu, Beijo. Espirro? Obrigado você, Beijo. viu? Tudo de Fique com bom, viu? Deus. Valeu.